E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, e uma aula voltamos aí com História da Arte para falar de arte romana. É isso mesmo, estamos falando aí de História da Arte, hoje falar um pouquinho de arte romana. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo porque tem muito conteúdo aqui. A gente já começou janeiro aí mandando ver bastante conteúdo legal aqui para vocês estudarem, se prepararem para o Enem e demais vestibulares. Ó, lembrando que os links das minhas redes sociais me sigam, porque é muito bacana, é muito importante lá, eu aviso um monte de coisa. Enquanto meu celular toca, vou mutar aqui, enquanto meu celular toca, e outras coisas também. Perdi o prumo aqui, peraí. Perdi o fio da meada. E também ah, os links, tudo que a gente precisar de referências bibliográficas, onde que a gente utilizou tal coisa, eu não estou centralizado, vou ficar mais centralizado. Estão aqui na descrição. Bora lá então começar. A arte romana, e aí a gente vai pegar muito para falar, por exemplo, de arquitetura, que vocês vão perceber aqui, ela é extremamente importante. Mas ela é muito importante porque ela passa um ensinamento para futuras gerações. A arte romana, então eu diria a vocês que a arte romana não fica só dentro do período de civilização romana, contando com a monarquia, a república e o império. Ela dá um aprendizado para outras civilizações, ou contemporâneas, ou futuras civilizações que vierem daí para frente. Inclusive ela dá aprendizado aos árabes na Idade Média, entre outras coisas. Então a arte romana ela é muito importante para a história. Sem contar as novas leis que foram criadas em Roma através de muitos estudos, novas leis da engenharia, que a gente vai ver aqui, e também a utilização do cimento, que é um dos pontos que inclusive vai diferenciar a arte romana ou a arquitetura romana, as esculturas e os prédios, do que a gente tinha na Grécia. Na Grécia era feita de rocha, de pedra. Em Roma a gente já tem aí a questão do cimento sendo utilizado. E olha só então o aprendizado que Roma traz para a gente. Mas todo mundo relaciona a arte romana com a arte grega, porque tem influência, tem inspiração, tem. Eu diria mais. A inspiração grega a gente costuma dizer que vem quando o mundo romano chega mais a oeste, desculpem, a leste, e domina o mundo grego, sabe? A gente sabe disso. Por exemplo, que o Império Romano, na verdade, é ainda a República, nem Império era, que a República é o período de maior expansão de Roma, chega até onde seria a atual Turquia, onde depois no Império, aí sim, vai ser fundado o Império Romano do Oriente. E para isso tem que passar ali pela Península Balcânica, passa pela Grécia. Mas essa influência não começa aí não, a influência já começa até antes. Um dos povos, só para vocês terem noção, um dos povos que formou preponderantes aí na composição, na base romana, que são os etruscos, além dos sabinos e tal, e dos latinos, os etruscos já tinham já cultuavam deuses, por exemplo, falando da mitologia, mas para a gente entrar na arte, deuses gregos. Então você já tinha essa relação, para vocês terem noção, porque o mundo grego se expandiu, a gente sabe disso, ele chegou até onde era próximo ali, onde era Roma, a Península Itálica, certo? Então você já tem esse contato, a gente tem que parar de achar que não tem esse contato, tem sim. Só para vocês terem noção, aí durante o período de Nero, o imperador Nero, vou até olhar aqui para vocês, ele importou de Roma, importou de Delfos cerca de, quer ver, ó, eu falo aqui para vocês, mais de 500 bronzes originais, obras em bronze originais de Delfos, na Grécia. E quando acabou, ele ordenou, porque ele era o imperador, aquele imperador que tocou fogo em Roma, ele ordenou que fizessem mais bronzes, que os artistas romanos fizessem cópias do que seria do mundo grego. Apesar da gente falar dessa influência, a arte romana ela ainda tem as suas peculiaridades, que são bem próprias de Roma mesmo, que se afasta nesse caso da Grécia. E aí, nesse ponto que a gente já faz essa diferenciação, é no chamado assunto. Os romanos eles tinham um pouquinho mais de interesse em realismo do que os próprios gregos.
E uma coisa muito importante é o que a gente vê muito, por exemplo, dos gregos, de esculturas, por exemplo, esculturas ou pinturas, mas principalmente quando a gente fala de esculturas sobre deuses, a mitologia grega é muito forte. Em Roma você também tem, tá? A gente não está falando que não tenha. Mas em Roma a gente tem mais questões personificadas. O personalismo romano ele é mais forte até do que o grego. Em vez de você ter esculturas mitológicas, você tem deuses, você tem culto a deuses muito parecidos com os gregos, por influência dos gregos, por exemplo, você tem muito culto a Marte, porque Roma era uma civilização extremamente militarizada, Marte, o deus da guerra para os romanos. Você tem muitas esculturas e obras de grandes heróis da história romana, de grandes generais, de grandes ditadores, de grandes imperadores. Então Roma, eu diria a vocês que ela tem uma pegada um pouco mais pé no chão, enquanto a Grécia ela é mais voltada para a questão mitológica. E aí entra um ponto que eu acho que é muito importante, que é o que a gente acabou de falar. A arte romana ela é menos idealizada do que a grega. E tem um outro caso, uma outra questão aqui que eu acho que é bem interessante, que essa arte romana se expande muito para as províncias, para as regiões, para as colônias romanas. É o que a gente vai chamar de romanização. O que é romanização? Outro dia eu estava jogando lá, outro dia não, já faz tempo, né? Quando saiu aquele Assassin's Creed, o jogo, né? Assassin's Creed Valhalla, vocês gostaram da minha pronúncia, né? Assassin's Creed Valhalla, que é sobre vikings na Inglaterra durante a Idade Média. E você acha diversas construções romanas. Mas diversas construções romanas. Roma esteve ali. Você acha aquedutos, que são a típica construção romana. É o processo de romanização. É o processo de aculturamento romano, que ele expande pela Europa, pela norte da África, para a Ásia Menor, chegando até a Inglaterra. Então, através das conquistas militares, a gente vai ter pontes, vai ter sistema de esgotos, tudo isso dentro da questão arquitetônica de Roma se expandindo para o mundo que o cercava. E ainda seguindo nessa linha, essa aula não é uma para diferenciar Roma de Grécia, mas é inevitável a gente falar disso, enquanto a construção grega era muito mais voltada para templos dedicados aos deuses, deus Atena. Então a gente tem muita arquitetura grega dedicada aos deuses. Em Roma, essa arquitetura ela é muito mais forte para construções cívicas. Então uma arquitetura civil, né? Que a gente vê em Roma, a construção de praças, de fóruns, de termas onde os romanos se banhavam, então, mais para o público mesmo frequentar. E eles tinham, sim, por uma influência grega, olha só que interessante, eles tinham uma característica grega que a gente chama, que a gente vê as cortinas gregas, de estilos gregos, que a Grécia tinha mais do que um estilo, inclusive eu fiz um vídeo muito tempo, não há muito tempo, acho que está um pouco mais de um ano, tal, sobre as colunas gregas, que eu explico as jônicas, dóricas, coríntias, tal, eu explico tudo isso, eu posso deixar linkado aqui no card para vocês. Mas a gente tem, por exemplo, o primeiro andar, vou pegar a colinha aqui, e o roteiro é da Marília, vulgo Mozão, né? O primeiro andar, ele é o andar térreo, né? Ele é feito de estilo dórico, o segundo jônico e o terceiro e quarto são de meias colunas coríntias, né? Então você tem referências ao mundo grego, mas em arquitetura civil em Roma. E aí não tem como não falar, por exemplo, da questão dos arcos.
né, nesse processo de romanização e tal, os arcos, se eles não, possivelmente eles não foram uma invenção de romanos, porque você tinha inclusive arquitetura em arcos pelos gregos, mas era muito pouco utilizado. Mas os romanos eles aprimoraram a técnica, então a gente relaciona diretamente arcos a Roma. Então você tem construções que as pilastras elas são ligadas a algum arco, o que garante melhoria na estrutura dessas pilastras, em pontes, em aquedutos também, que era muito importante, porque os romanos era muito comum a gente ver aqueles aquedutos, onde se passava inclusive água e eram todos cercados, eles eram todos organizados por arcos. Uma das principais obras dos romanos, além do Coliseu, a gente tem também o Panteão, que é dedicado a todos os deuses, né? Uma das principais obras, uma das principais fontes arquitetônicas que a gente conhece. Então você tinha muito arco. Arco é sinônimo de Roma. Um outro ponto, que é um ponto que a gente falou aqui, os romanos foram pioneiros na utilização do concreto. Olha só, é o concreto que acho que é muito importante aqui para Roma, porque eles passaram a utilizar, enquanto na Grécia se utilizava rochas e se esculpia nas rochas, os romanos eles faziam os seus moldes. Isso é muito importante para fazer a cobertura de seus espaços arquitetônicos, de seus prédios, onde se utilizava menos estrutura ali dentro, porque o concreto ele conseguia segurar mais. Então é mais uma questão que os romanos trazem para a posteridade, inclusive para os dias atuais. Por isso que a gente fala aí dessa civilização ser tão importante para o futuro, que hoje seria o presente, né? Um outro ponto interessante é que isso foi muito utilizado durante a Idade Média e até pós-Idade Média, e foi um aprendizado que você tem com os egípcios. Olha só onde que Roma vai chegar. Que são a utilização de máscaras mortuárias. Vocês já devem ter visto máscaras mortuárias do período moderno, da Idade Moderna. Por exemplo, máscaras mortuárias que eram utilizadas até de uma forma um pouco diferente, mas como a gente vê de Mary Stuart, né? A Maria Stuarda, rainha da Escócia, e tal, Elizabeth I, rainha da Inglaterra. A máscara mortuária já era utilizada já em tempos primitivos no mundo romano, foi um aprendizado do Egito, máscaras em cera, e elas serviam para homenagear e também acabavam se tornando objetos importantes para a construção de bustos. Você já deve ter visto muitos bustos romanos, né? É muito comum a gente ver aquele busto de tal imperador romano. A máscara mortuária, inclusive, servia para a gente, ajuda muitos historiadores a identificarem o tamanho, por exemplo, dos moldes. Algumas vezes eram utilizados das próprias pessoas que morriam, principalmente quando a gente fala desse mundo heróico de Roma, de grandes generais. E aí essa máscara ela mostra pra gente também o tamanho que a pessoa tinha, então a gente consegue ter um cálculo. É importante, inclusive, para os historiadores, para os arqueólogos hoje em dia. Outra característica extremamente interessante, importante da arte romana são os painéis em relevo. Os painéis em relevo e as narrativas de guerra de Roma, porque já são, inclusive, período do Império, pós-república, que Roma teve muitas conquistas, expandiu seu território, sua civilização, conquistou territórios, se transformou no império, depois decaiu. Mas as conquistas romanas são evidentes. Então você tem essas
fachadas, né? Essas artes em relevo que ornamentam, inclusive, os chamados Arcos dos Triunfos, né? Que são aquelas as esculturas que são feitas aí para homenagear grandes batalhas vencidas por Roma. Então você tem mais características. Vocês percebem que Roma, como uma sociedade, você está entendendo aquela civilização, você está entendendo aquela sociedade extremamente militarizada. Compreenderam? E aí, uma característica específica da sociedade romana que tem em Pompeia. Vocês sabem que Pompeia é aquela cidade atingida pelo vulcão, que arqueólogos encontraram murais em Pompeia, agora já falando de pinturas, de natureza morta, murais que retratam paisagens urbanas, murais que mostram um pouco de cotidiano em Roma. Pompeia era uma cidade luxuosa pertencente a Roma, né? E era muito comum você encontrar mosaicos em Pompeia, escritos "Cuidado com o cão", né? Então você tinha tudo isso nas fachadas das casas. Então você percebe que os artistas romanos eles têm uma pegada de noção de perspectiva, eles tinham uma pegada de noção de luz, uma noção maior de profundidade. Então, a gente tem uma característica muito ampla. A arte romana, ela é muito ampla, ela não cabe... Se a gente falar tudo da vida da arte romana, a gente talvez não terminaria nem dias, nem uma semana falando, mas as características principais a gente consegue entender. E aí, acho interessante trazer para vocês um pequeno gráfico aqui, que a gente vai colocar na tela, sobre essa comparação da arte grega com a arte romana. Em relação à estrutura, no grego nós temos templos para glorificar os deuses, correto? Enquanto que em Roma nós temos mais a importância dos prédios cívicos, como fóruns, termas, em honra ao império. Certo? Então você tem mais feitos militares, honra aos militares. As paredes, enquanto na Grécia a gente tem blocos de pedra, de rochas, em Roma nós temos concreto e fachada ornamental, levando em consideração inclusive aquelas cortinas gregas que a gente falou. Em relação às formas típicas, no mundo grego nós temos retângulos, mais retângulos e linhas retas. Em Roma nós temos círculos, linhas e linhas curvas. São os famosos arcos, inclusive entra aqui com os famosos arcos que a gente citou hoje, agora há pouco, nesse nosso vídeo. Os sistemas de suporte, nós temos o pilar e o dintel, enquanto que em Roma nós temos o arco redondo e as abóbadas. Então é muito mais comum, certo? O estilo de coluna, no mundo grego, dos povos que fundaram o grego, as dóricas e as jônicas, e no romano, as coríntias, né? Que já inclusive do mundo grego, chegando em Roma. A escultura, nós temos deuses e deusas extremamente idealizados, a noção de belo do grego, enquanto que em Roma nós temos seres realísticos e autoridades idealizadas.
certo? Os grandes feitos, César. É idealizado, mas ainda assim é um ser que existiu, não era um deus. No caso da pintura, nós temos figuras estilizadas flutuando no espaço. No mundo grego você não tinha tanta preocupação com isso. Enquanto que em Roma a gente tem imagens realísticas com mais perspectiva. E os temas, a temática da arte grega é muito mais mitológica, enquanto que a romana, como a gente falou, é mais pautada em lideranças cívicas e o triunfo militar, as grandes conquistas do mundo romano. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Deixa aqui nos comentários. Seu comentário é sempre muito importante pra gente. Eu vou ficando por aqui. Amo vocês. É de todo o coração do mundo. Um grande beijo. Fui!